de hoje o nosso encontro para as mulheres com o tema A Mulher Sábia Edifica Sua Família. E a minha conferência, a minha participação com vocês, o tema é o dom de ser mulher e seu valor, o papel da mulher nas Escrituras e na vida da igreja. Ontem, participando da Santa Missa na paróquia da Imaculada Conceição junto com vocês, eu percebi o quanto que o padre vai convidando para abrir a palavra, né? Primeira leitura, abre a palavra, o Evangelho. Então, como nós vamos meditar o papel da mulher nas Escrituras, então, Bíblia apostas que nós vamos trabalhar bastante com a Bíblia. Vamos tomando, então, Gênesis 3. Vamos entender, então, como tudo começou. Como começamos. Vamos entender, então, a partir dessa leitura, o que aconteceu. Deus tinha criado o mundo, Deus tinha criado tudo, mas aí ele viu que estava faltando alguma coisa. Então a gente vai pegar um pouco antes de Gênesis 3. Lá no capítulo 1, no versículo 26. Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, ele o criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem no chão. Ai, que maravilha! Como Deus é bom! Deus criou o homem e a mulher, mas que alegria Deus nos criou! Estava tudo uma beleza, aí estava lá Adão, estava Eva, que alegria! Que satisfação, todo mundo bem! Aí, o que aconteceu? Aí tudo começa a nossa batalha espiritual. Quem já passou por uma batalha espiritual? Quem já passou por um monte? A mão levanta mais, né? Sempre nós passamos por essa batalha espiritual. E aí nós vamos chegar em Gênesis 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher, a conversa dela: é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma árvore do jardim? A conversa. Deus tinha falado que não era para comer de uma árvore, mas ela, como não é boba, vem com uma conversa fiada para a mulher cair, porque às vezes a gente não tem aquela tendência de ir bem na conversa, não tem muita malícia, e aqui diz, a serpente é o mais astuto. Aí está uma das características de nós mulheres. Nós mulheres, muitas vezes, não somos astutas, graças a Deus, como a serpente, né? Nós somos filhas de Maria, somos mulheres de fé. E aí a serpente colocou como se fosse uma verdade aquilo que era mentira. E ela começa dizendo assim: é verdade que Deus vos disse que não era para comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, graças a Deus, ela foi ali na verdade. Ela falou assim: não, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer toqueis, do contrário morrereis. Mas a serpente respondeu à mulher: de modo algum morrereis. Imagina! Você acha que se você comer vai morrer? Não, imagina! Não é assim não. Pelo contrário, Deus sabe que no dia que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí o negócio ficou mais atraente, minha gente. Aí começou a ficar diferente. A mulher viu que era bom, aí no versículo 6, a mulher viu que era bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter o conhecimento. Ah, mulher, para que
que você foi cair nessa conversa da serpente? Era atraente aos olhos. E aqui eu quero dizer para você, minha irmã, para você que veio aqui hoje, mulher de fé, vamos ser atentas, porque o mundo é atraente. É atraente demais aquele consumismo. É atraente demais aquela novela. É atraente demais as coisas que são oferecidas. E aí nós vamos esquecendo que somos mulheres de fé. Nós vamos esquecendo para o que Deus nos chamou. E nós vamos caindo na conversa. E aí o que acontece? Pronto, já era. Aí o que aconteceu? A mulher comeu. Não suficientemente, ela deu para dar. Ei, meu Deus do céu, aí complicou tudo. Porque o que aconteceu? A mulher, vamos continuar lendo para a gente entender bem. Colheu o fruto, comeu dele e deu ao marido a seu lado, que também comeu. Aí, minhas irmãs, eu quero dizer para você que uma mulher de fé, quando ela cai na conversa da serpente, ela não vai sozinha, ela leva o marido. Mas se você, só para eu ter ideia aqui, quem não é casada? Se a gente que não é casada, eu ainda não sou, namoro com Augusto, vai ver essa pregação depois, se Deus quiser. A gente que ainda não é casada, se a gente cai na conversa da serpente, a gente leva a amiga, a gente leva a vizinha, a gente leva a mãe, a gente leva o pai a comer o mesmo fruto que Deus falou: não comeis. Era só aquele. Podia comer de todas as árvores que estavam lá. Era só aquele que não podia, ela comeu. Aí, eu assisti uma pregação de Emílio Nogueira, eu achei interessantíssimo o que ela trouxe. Ela leu de um livro de um autor italiano, um padre italiano, que ele disse que a mulher ela está inserida na batalha espiritual. A nossa vida, eu perguntei, né, das batalhas espirituais, e eu vi que todas nós passamos. Então, é uma grande batalha espiritual, a mulher sempre está no meio. Vamos pegar agora então, vamos lá no final, lá no Apocalipse. Vamos pegar Apocalipse 12. Qual que é o título? A Mulher e o Dragão. Está vendo como a mulher está sempre inserida na batalha? Está vendo como nós, na batalha do dia a dia, nós estamos inseridas? Eva, lá no Gênesis, gente querendo ou não querendo, a gente falando que Adão também comeu, não tem escapatória. Quem que inventou de comer primeiro? Ué, fomos nós, gente. Não tem jeito de escapar, não. Quem inventou de comer foi a mulher. Quem caiu na conversa da serpente foi a mulher. Mas, por outro lado, lá naquela batalha da mulher e o dragão, a salvação entrou no mundo através de quem? Maria, da mulher. Olha que maravilha, gente. Nós somos portadoras dessa bênção. Olha só, nós somos filhas de Maria. E graças a Deus o nosso encontro é de mulheres de fé. Exatamente, louvado seja Deus que aqui só tem mulheres de fé. Está entendendo como que nós estamos sempre na batalha? Mas essa batalha não resume a Eva e a Maria. Como filhas de Maria, nós somos portadoras dessa graça. Mas nós temos o nosso pecado original que veio com a Eva. Não temos como escapar dele. Jesus nos salvou, graças a Deus. Estamos livres. Somos filhas de Maria, somos mulheres de fé. Mas essa batalha está inserida na nossa vida. E aí nós vamos continuar, porque o nosso tema é mulheres de fé e nós não podemos perder. Por Maria entrou a salvação, por Eva entrou a nossa perdição, caiu na conversa. E hoje nós podemos cair nessa mesma conversa. E aí agora eu quero passar para uma outra questão que acontece nos nossos dias de hoje. Vocês percebem que por
espiritual que estamos inseridas, o mundo hoje está sem uma referência do que é a mulher e do que é o homem. Vocês percebem que às vezes na nossa casa os papéis estão meio confundidos? Eu quero trazer uma introdução sobre a realidade do feminismo, só para nós conseguirmos entender melhor o mundo que nós estamos, porque nós falamos assim, meu Deus, mas que batalha espiritual é essa que a gente vive? O tempo todo nessa batalha espiritual. Vamos tentar entender a nossa história para entendermos, e uma vez que entendermos, conseguirmos dar um passo adiante. Esse passo adiante é retomar a nossa raiz em quem? Em Maria. O que acontece? Lá por volta de uns 100 anos atrás, nós começamos a Revolução Industrial. Aqui no Brasil está aí mais atrasado, mas nós vivemos nessa mesma realidade. O que aconteceu? Com a indústria, nós estamos aqui em São Paulo, na capital, várias indústrias, o comércio, tudo aumentando, e começou a ter demanda de gente para trabalhar. E a mulher foi para trabalhar. Uma vez que a mulher saiu de casa, quanta coisa aconteceu. Porque uma vez que ela saiu, ficou um buraco lá. O buraco dela dentro de casa para cuidar dos filhos. O buraco da mulher que deixou desestruturada a casa. Eu quero dizer aqui, muitas de nós trabalhamos fora. Muitas de nós temos a realidade. Mas existe a diferença daquela que trabalha fora e tem a sua presença no lar, como daquela que abandonou o lar. Porque com essa ideia de sairmos, entrou muitas outras ideias. Com a ideia da mulher querer os seus direitos, eu quero os meus direitos. Antigamente a mulher não votava. Antigamente a mulher era vista como a margem da sociedade e lutando por esses direitos. Eu quero ser igual, eu quero ser igual. Ela esqueceu que nós nascemos homem e mulher. Deus o criou para complementariedade. A mulher é característica da mulher ser complemento. Quando na palavra diz que Deus criou o homem e a mulher, o que a palavra nos diz? Deus tirou da costela. Eu vi uma outra tradução que quer dizer metade. Da metade do homem, Deus tirou a mulher. É para complementariedade, é para complementar. Não é para competir. Porque aí a mulher então quis começar assim, eu também consigo. Eu também consigo. Ah, você consegue carregar essa cadeira? Eu também consigo. Ah, você pode trabalhar? Eu também consigo. Ah, você recebe R$1.000 de salário? Eu também quero R$1.000 de salário. Não é para competir, é para complementar. E dentro da nossa casa nós corremos o risco de esquecer que somos complemento e queremos competir com os nossos maridos. Deus nos livre. E esse encontro mulher de fé é para resgatar dentro de nós a nossa origem feminina. É para resgatar dentro do nosso ser, o ser como Maria. Como Maria quero ser, nós não cantamos. É para resgatar dentro de nós. Então esse pensamento de competição com o masculino, de competição com o nosso marido, ele precisa cair por terra. Porque nós não podemos esquecer que estamos em meio a uma batalha espiritual. Não foi só a Eva. É eu, é você, é a senhora, é você. Nós estamos inseridas nessa batalha espiritual. Então, entendendo isso, entendendo esse conceito de que nós precisamos não procurar essa competição e procurar a complementariedade. Precisamos ser complementares. É aquele sentimento de não ficar buscando rivalidade. Vai lembrando nesse momento. Vamos aproveitar esse momento para lembrarmos as vezes que nós queremos competir. Às vezes que eu quis mostrar que eu consigo, eu não preciso. E
pensamento que é muito destrutivo na nossa sociedade. Eu não preciso de homem. Quantas vezes a gente escutou isso? Isso estragou o nosso coração. Porque a nossa essência, nós somos feitas mulheres. Deus nos criou mulheres. E aí como que nós fomos ficando? Aquela mulher querendo competir, achando que não precisa de homem. Minha irmã, se você já pensou isso algum dia, renuncia no nome de Jesus. Renuncia, porque isso não é seu. Nós precisamos sim. Ainda que a gente não se case, ainda que sejamos celibatárias, independente disso, nós precisamos, porque Deus nos criou complementares. Criou os dois, não criou um só. Ele não nos quer independente. Vamos seguir então em frente. Vamos pegando mais em frente para a gente conseguir ir caminhando ainda mais. Vamos pegar agora na nossa Sagrada Escritura, Gênesis 2:18. Deixa eu voltar lá. Que é exatamente isso. O Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Esse auxiliar quer dizer Ezer. Na tradução, nós traduzimos para auxiliar. A palavra original é Ezer. E Ezer significa socorro de Deus. Olha que coisa mais linda! Nós, mulheres, somos socorro de Deus para o nosso esposo, para o nosso pai, para o nosso irmão. Nós somos socorro de Deus. Nós somos o Ezer. Socorro de Deus. Olha que maravilha! Vamos tomar posse nesse dia de hoje de sermos esse socorro. Porque muitas vezes os homens estão precisando de socorro e eles não estão encontrando. Porque eu estou muito ocupada com as minhas coisas, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, e eu tenho que fazer aquilo outro. E cadê o socorro? Vamos lembrar das vezes que nós somos tão atarefadas e na hora que o marido precisa de um socorro, de um copo d'água, de um chá quente de noite para tirar a friagem, e cadê a gente? Estou muito cansada. Ai, estou muito cansada. Ou então estou lá na frente da televisão. Agora tem a moda do Facebook, né? Ô bem-aventurado, que é igual faca. Serve para o bem e serve para o mal. Aí ele esquece da vida naquele negócio lá e nunca mais. Aí o marido está procurando onde está. Então, nós somos esse socorro. Vamos lembrar que somos socorro de Deus. Socorro de Deus para os nossos esposos, para o nosso irmão, para o nosso pai. Vamos lembrar disso. O mundo, a correria, vai fazendo nós esquecermos disso. Nós vamos esquecendo de tudo isso. E aí nós precisamos recordar o dom de ser mulher, a nossa dignidade. Eu quero pegar aqui o catecismo que eu achei maravilhoso. Vejam bem, minhas irmãs, ao criar o ser humano, homem e mulher, Deus dá dignidade pessoal de modo igual ao homem e à mulher. Homem é uma pessoa. Isso na medida para o homem e para a mulher. Pois ambos são criados à imagem e semelhança de Deus. Aqui está o nosso valor e a nossa dignidade. A dignidade de sermos filhas de Deus. Filhas amadas de Deus. Uma vez que nós temos essa dignidade de filhas de Deus, nós temos a nossa posição como mulheres de fé. Nós precisamos desse passo
espaço de mulheres de fé, eu quero pregar também o que o Papa João Paulo II disse sobre as mulheres. Ele disse assim, sobre a dignidade da mulher. E aí, o dom de ser mulher e seu valor. A dignidade da mulher é medida na proporção do amor que ela é capaz de dar. É um dom concedido a toda a humanidade. É um dom que se encaixa na ordem do amor. É aquela que foi amada e por isso ama. A mulher só pode encontrar-se a si mesma dando amor aos outros. É na ordem do amor que devemos medir a dignidade da mulher. Que coisa maravilhosa! Uma vez que somos filhas, uma vez que Deus nos amou e nos criou, a nossa dignidade feminina está medida, como diz João Paulo II, à medida em que amamos. Está vendo o socorro de Deus? Está vendo o exército? É aí, é esse amor, um amor doação. E então, cada vez que nós não vivemos esse amor doação, nós estamos nos distanciando. Se Maria está aqui, nós estamos nos distanciando daquilo que é o original, a nossa essência, aquilo que é a nossa dignidade. Por isso nós vemos tantas mulheres perdendo a sua dignidade. Olha, nós vamos nos distanciando do que é o original da mulher. E nós precisamos, com esse encontro para mulheres, voltar para a nossa essência, que é Maria. O nosso exemplo, o nosso maior exemplo é Maria. Vamos continuar então na Sagrada Escritura? Vamos em frente? Agora eu quero convidar vocês a pegar um pouquinho mais para frente, Gênesis 19, de 23 a 26. Deixa eu pegar aqui então. Gênesis 19, de 23 a 26. E estava lá a destruição de Sodoma e Gomorra. Aqui, gente, eu quero trazer alguns exemplos de mulheres na Sagrada Escritura que às vezes nós não paramos para pensar sobre elas, que às vezes passa direto. E aqui eu gostaria de propor para vocês que depois que esse encontro passasse, que vocês voltassem para casa, que cada uma de nós pudesse ir meditando, buscando as mulheres na Sagrada Escritura. A experiência que eu fiz quando eu fui preparar para vir aqui conversar com vocês e partilhar com vocês foi maravilhosa, procurando as mulheres da Bíblia. Não só procurando, mas também ouvindo o testemunho de muitas pessoas que iam lembrando, que iam se recordando das mulheres que partilhavam comigo. E aí eu ficava muito feliz porque eu estava pensando justamente em vocês. Eu estava pensando nesse encontro. Eu falava, eu vou usar essa daqui também. Então vamos ler. Todo mundo já está nessa página. O sol estava nascendo quando Ló entrou em Segó. O Senhor fez então chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu as cidades e toda a região, junto com os habitantes das cidades e até a vegetação do solo. 26. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Ó, a cebola do Egito. Olhou para as coisas que estavam para trás. E aqui eu quero dizer para vocês, minhas irmãs, quantas vezes nós somos apegadas ao passado. Eu conheço uma pessoa, que não é bom a gente dizer nome não, né? Mas é uma pessoa lá em Barbacena, assim, bem longe, que ela era assim, ela falava que perdoava. Nossa, meu marido fez isso, mas eu perdoo. Meu marido fez aquilo, mas eu perdoo. Mas lá na casa dela, lá dentro da casa dela, se ela falasse assim, marido, pega essa cadeira para mim e coloca ali na sala.
Aí vamos ter um encontro de homens de fé também, né? Aí ela começava. Tá vendo? Porque desde quando a gente namorava, não sei quanto tempo atrás, eu já te pedia para me ajudar e você não me ajudar. Agora até a cadeira que eu peço para levar não é. Lembra lá de 1900 antigamente. Aí começa. Porque você lembra daquela vez que eu pedi para pegar esse carro e você não pegou? Porque aquela vez que eu pedi para você pegar o sofá e você não pegou? Porque aquela vez que eu pedi para você... Gente, o negócio já está lá atrás, ele nem lembra mais do negócio, você está lá lembrando. Olhando para trás, vai virar estátua de sal. Pelo amor de Deus, vamos desapegar do passado e vamos olhar para frente. Por isso que é muito importante a mulher de fé, se aconteceu algum problema, para ela falar assim, você me perdoa? Pronto! Aí a pessoa diz, perdoa. Ah, perdoa agora não. Passa uns dias e fala assim, você me perdoa daquela situação assim? Perdoou, acabou. Perdoou, pronto. Já era, acabou-se. Perdoou, tá ótimo. Vamos passar adiante, porque não dá para poder ficar apegado ao passado. Não dá mais. Não dá, porque cada vez que nós estamos presos ao passado, ou ainda tem outra situação que dá para virar estátua de sal, lá no futuro, porque quando meu marido for para a igreja se converter, aí sim. Porque quando acontecer assim, assado, aí eu vou parar com isso. Ah, quando acontecer, ou é presa no passado, ou fica com o pé no futuro. Gente, quem está com o pé no passado e o pé no futuro, o presente, que é um presente de Deus, está passando. Está indo. Está indo para o esgoto, está indo para a água abaixo. Não, mulheres de fé, vamos ser mulheres do presente. Vamos ser mulheres do presente e presentes. Lembrando que nós somos socorro de Deus. Lembrando que nós somos constituídas como socorro de Deus. E um socorro que vem depois, adianta. É a mesma coisa se o carro estragar na estrada e o socorro chegar depois do dia seguinte. Aí já, se tinha que acontecer alguma coisa, já aconteceu. O socorro é para o presente. Não adianta você precisar hoje e o socorro ter chegado ontem. Não adianta mais. O socorro é para hoje, é para o presente. Então, mulheres de fé, mais uma das coisas que nós podemos marcar aí como a nossa meta de atingir é ser mulheres presente e do presente. Sermos um presente na nossa casa, viver no presente e esquecer o passado, porque não dá para mexer mais, nem ficar querendo o futuro, porque ele ainda não chegou. Vamos viver o presente, vamos viver o hoje. Mas vamos continuar? Vamos conhecer mais uma mulher para frente? Com a mulher de Ló, a gente viu que não vai ter jeito. Não vai dar para a gente virar estátua de sal, porque eu tenho certeza que mulher de fé não quer ser estátua de sal. Mas vamos seguir em frente? Vamos lá para Ruth. Pega Ruth no capítulo 1. Lá no versículo 15. Amém? Todo mundo conseguiu? Misericórdia? Não será mais conectado. Ruth. Com Ruth nós vamos aprender uma coisa fundamental nos nossos dias de hoje, que está faltando muito, e que também tem alguns conceitos que a gente vai trazendo lá de trás e que a gente precisa romper. Vamos aprender com Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 15. Noemi disse-lhe: olha, que tua cunhada voltou para o seu povo e para o seu Deus. Volta tu também na companhia da tua cunhada. O que aconteceu? Noemi tinha 2 filhos, um casou com Ruth, o outro casou. Deixa eu voltar aqui e lembrar o nome dela que eu tinha esquecido.
Ruth e Orfa. Ela tinha 2 filhos, cada um casou. Aconteceu que os 2 faleceram. Noemi já era viúva. E ela falou, então eu vou voltar para perto dos meus parentes. E aí, ela falou com as noras dela, cada uma vai para a sua casa, que eu vou para os meus parentes. E Ruth, o que disse? Está aí no versículo 16. Não insistas comigo para eu te abandonar e deixar a sua companhia. Para onde fores, eu irei. E onde quer que passes a noite, pernoitarei contigo. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que venhas a morrer, aí eu quero morrer, e aí quero ser sepultada. Que o Senhor me cubra de castigos, se eu não for só a morte para nos separar uma da outra. Vendo que a nora estava inteiramente decidida a acompanhá-la, Noemi não se opôs e não insistiu mais. Com Ruth, nós aprendemos esse amor leal. Esse amor leal a qualquer coisa, a qualquer custo. Ela quis acompanhar a sogra. É uma das nossas características de mulher e mulher de fé, que é o nosso encontro. Esse amor lealdade, esse amor leal. Nós estamos perdendo, o mundo está nos fazendo perder. Lembra da conversa da serpente? Até hoje, vocês acham que a serpente foi embora? Está aqui, ó. A conversa da serpente. Nós vamos esquecendo desse amor leal. Nós vamos passando batido desse amor leal. Nós vamos nos esquecendo e nós precisamos voltar a essa nossa essência. E aí eu quero tocar numa outra coisa que também deve acontecer lá fora, porque aqui eu acredito que não acontece. Ruth era o que de Noemi? Nora. Noemi era o que de Ruth? Eita, nossa. Já dá até risada. Porque o que veio com a conversa da série? Eu fico imaginando, vamos imaginar comigo, gente, vamos ser sinceros. Eu fico imaginando a Nora lá entrando para casar, a serpente lá do lado. Viu a roupa da sua sogra? Você tem certeza que você vai casar com ele? Porque é a sogra que você dá fora. Eu acho que a serpente gosta de falar a verdade, né? Ela fala assim: a senhora é casada? Como que é o nome da sua sogra? Eu acho que na hora que a senhora casou, a serpente deve ter falado assim: é verdade que a sua sogra vai ser a dona disso? Deve ter sido desse jeito. Aí a mulher falou assim: ela que eu vou casar. Até assim, né? Pois é, dona Dirce. Aí já veio para a conversa. Só pode ser desse jeito, minha gente. Não tem condição, não. Deve ter sido lá na hora de casar. Quantas de nós ficamos com essas amarras com os familiares do nosso marido? E aí vamos estender para o geral, porque muitas vezes nós ficamos com picuinha. Aqui, como é que vocês falam? Lá em Minas a gente fala picuinha, sabe quando fica assim? De pirracinha? Com a família do marido. Ô, minha gente, quem aguenta? Qual é o marido que aguenta? Não, mulheres de fé, está na hora de nós rompermos, minhas irmãs. Não dá mais não. Mulher de fé não dá mais não. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos dar o braço à sogra e levar para a igreja. Vamos, minha sogra, eu vim te buscar. Dá o braço para mim. Vamos para a igreja. Nós vamos ser tão felizes na igreja. Vai ser uma beleza. Muito obrigada pela sua participação. Gente, vamos dar o braço à sogra e vamos para a igreja. Não dá mais para a gente ficar assim: minha sogra. Ai, minha sogra. Aí tem aquele monte de piadinha de sogra. Aquele monte de piadinha de sogra. Quem gostava era o Padrão, né? Eu até recordo do Padrão. Aquelas piadinhas, que sogra é boa, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não vou nem repetir para não refrescar a memória da gente e a gente querer lembrar disso. Porque nós somos mulheres? Aí nós somos mulheres de fé. E nós vamos
temos a capacidade de contagiar quem está do nosso lado. E esse encontro estava programado para X pessoas. E teve muitas outras que quiseram estar aqui. Então nós vamos ter que semear. Então não basta nós sermos as mulheres de fé, mas a gente vai ter que contagiar as mulheres de fé também. Nós vamos fazer com que as outras que não estiveram aqui façam essa mesma experiência de ser uma mulher de fé. Vamos mais para frente? Vamos ver mais um exemplo? Ai, gente, eu gosto tanto dela. Tobias, capítulo 2, versículo 11. Ah, como eu gosto dessa queridíssima. Vamos lá então. Tobias 2:11. A história dessa nossa querida, que vocês pensaram que era Sara, mas não é Sara ainda. Nós vamos falar de Ana. Ana. Olha aí o que está escrito no versículo 11. Nessa situação que eles estavam, Tobit não podia trabalhar. Nessa situação, para ganhar um dinheiro, minha mulher Ana fazia trabalhos femininos, fiava lã. Ela era prendada. Muitas de nós, agora vou só abrir um pequeno parênteses, que não era exatamente isso. Mas já que ela trabalhava, olha aí como é que está escrito, ela fazia trabalhos femininos, fiando lã. Ô, minha gente, vamos retomar um bordadinho? Sabe aquela alegria de você sentar, ver aquela toalha linda que você bordou? Ou então fazer um crochê? Como que nós perdemos isso? Como que nós perdemos essa essência? Eu tenho certeza que não tem indústria aqui em São Paulo que faça um bordado mais bonito que você fez com aquela delicadeza. Sabe aquela coisinha assim delicada? Para o seu marido, sabe aquela toalha? Você foi lá, bordou. Vamos retomar isso, mas eu vou fechar esse parênteses, porque cada um tem a sua habilidade. Se a sua habilidade não é exatamente o artesanato, às vezes você sabe cozinhar muito bem, mas como você está muito cansada, eu tenho muita coisa para fazer, até aquele seu dom de cozinhar bem está passando despercebido. É hora de nós retomarmos como mulher de fé. Mas vamos para a Ana, que agora eu acredito que todo mundo já pegou em Ana. Ela era prendada. Ela ajudava na casa dela. Porque o marido dela não podia trabalhar, Tobit. E o que ela fez? Ela foi e trabalhou. Só que o trabalho dela, ela não fazia com amor. Você sabe por quê? Porque na primeira oportunidade ela jogou na cara de Tobit. Quer ver? Vamos virar a folha. Lá no versículo, é porque está lá no finalzinho do versículo 14. Aí o que aconteceu para a gente resumir a história? Ela ganhou um cabrito. Tobit achou que ela, como que ela tinha ganhado um cabrito em troca do serviço que ela fez, ele achou que não era verdade. Ele também foi no cego, né? Mas também com uma mulher no cego, como fica no cego também. Aí o que aconteceu? Ele achou que era conversa dela, ele achou que era brincadeira. Ana, ao invés dela ter, não é que eu quero dizer para a mulher da Bíblia o que ela tem que fazer, não, viu, gente? Mas olha só, vamos raciocinar. Ela aqui já tinha feito, ela falou que não era roubado, que o cabrito ela tinha ganhado. Mas aí ela virou igual a mulher de Ló. Ela disse, então ela replicou: onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas obras? Vê que todas elas são reconhecidas só por ti. Gente, o marido dela era bom. Naquela época ele ia e sepultava aqueles que estavam como indigente. E a primeira oportunidade que ela teve, jogou na cara dele. Aí, pra que você é tão bom assim? Pra quê? O que está adiantando? Não está adiantando de nada. Minhas irmãs, nós que estamos na igreja, ou vocês que têm um esposo, pai, um irmão, participando da igreja, na primeira oportunidade que tem,
encontro das mulheres, aí até bate o pezinho aqui, ó. Fica lá trabalhando na cozinha, porém chega aqui dentro de casa, tá vendo? O que adiantou trabalhar lá? Pelo amor de Nossa Senhora, minha gente, não vamos fazer isso não. Vamos dar um passo adiante, um passo de mulher de fé. Vamos dar um passo adiante. Tá vendo? Tá vendo como na primeira oportunidade foi por amor que ela fez aqueles trabalhos todos? Até pode ter sido, mas caiu tudo por terra. Vamos confiar que foi por amor. Eu vou até voltar atrás e vou dizer, foi por amor que ela fez. Só que o que adiantou se na hora que ela teve a oportunidade de falar assim, meu bem, sabe o que aconteceu? É que você não está enxergando. Deixa eu te contar o que aconteceu. Foi assim, assim, assado. Aconteceu assim, 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 desse jeito. Por isso que aconteceu que eu ganhei o cabelo. Sabe o fulano? Foi ele que me deu. Então, é porque eu trabalhei para ele e tal, tal. Contasse, explicasse. Agora vem com essa conversa. Para que está adiantando se ajudar tanto? Para que está? Gente, vamos mudar de vida. Vamos ser mulheres de fé. Aí, minha gente, eu estou sentindo firmeza nessas mulheres de fé. Vamos seguir adiante, porque a gente já aprendeu com a Ana que a gente precisa retomar as nossas atividades pregadas e aprendemos com ela também que além da gente fazer por amor, nós precisamos saber compreender e tratar com amor o marido, porque ali Tobi estava na dificuldade, ele não estava enxergando. E quando aí nós vamos lembrar do termo Ezer, que quer dizer socorro de Deus. Nós somos esse socorro de Deus. Então vamos seguir em frente, que nós vamos passar para a mulher mais maravilhosa abaixo de Nossa Senhora, que ela é no Antigo Testamento um reflexo. Eu sou extremamente fã dessa mulher. Vamos pegar Esther, capítulo 5. Aqui a minha tradução é a tradução da CNBB. Então ela está no versículo 2F. O que aconteceu? Primeiro que o exemplo de Esther, ela é aquela mulher que ela sabe viver ponderadamente, ela sabe viver com sabedoria. Ela rezou, foi uma mulher de oração, pensou o que ela ia fazer. O povo dela estava em risco de vida, porque o bem-aventurado estava querendo matar todo o povo dela. E aí ela pegou e pensou, o que eu vou fazer? Ela rezou e foi falar com o rei, que era o marido dela. Mas só que para ir falar com o rei não é assim, rei, e aí, como é que tá? Não era assim. Naquela época não era desse jeito. E aqui na história vai contando que quem fosse falar com o rei, sem a permissão, se ele não estendesse o cetro dele, a varinha que ele tinha na mão, tinha que mandar matar a pessoa. Mas ela foi. Ela foi, rezou, foi falar com ele. Aí o que aconteceu? Vamos lá na letra F, 2F. Tendo levantado os olhos, vendo-a, num primeiro momento, com um touro enfurecido, havia pensado em matá-la, clamando em tom ameaçador: quem ousou entrar na sala real sem ter sido chamado? Gente, às vezes você já encontrou um touro enfurecido? A gente vai dizer assim: Deus me livre. Assim estava o marido dela, o rei Assuero, que lá no filme estava Assuero. Aí, o que aconteceu? A rainha estremeceu, mudou a sua cor em palidez e deixou-se cair sobre a cabeça da escrava que a antecedia lá na casa. O que aconteceu com ela? Desmaiou. Sabe o que eu quero apresentar para vocês e que dentro do meu coração Deus me falou? Eu não posso ter medo da minha fragilidade. Com aquela história, lembra que nós falamos lá no início, com aquela história de que eu consigo, eu também consigo, eu também posso. Ficou dentro da nossa cabeça
que nós não podemos ser frágeis. Nós não podemos ser aquelas assim, coitadinha. E aí é diferente. Existe o coitadinha e a fragilidade feminina. Não é pra gente dar uma de coitadinha, não. Não é isso. Mas é pra gente saber a nossa fragilidade. Reconhecer e assumir. Porque sabe o que aconteceu? A rainha Esther estava lá, estremeceu por dentro. Ela deixou se cair, ou seja, ela desmaiou. Quando a gente assiste o filme é lindo. Quando ela desmaiou, neste momento, vamos ler aí no versículo 2, a letra G. Nesse momento, o Deus dos judeus e Senhor de toda a criação infundiu mansidão no espírito do rei, o qual, com receio e depressa, desceu do trono, sustentando-a nos braços, até que ela se refizesse, com palavras apaziguadoras, a confortou. Que tens, rainha Esther, minha irmã e participante do meu reinado? Sou teu irmão, não temas, não morrerás. Essa lei foi feita para todos, menos para ti, querida. Ai, meu amorzinho. Gente, como que estava antes? Um touro enfurecido. Sabe quando seu marido briga no trabalho? Que ele chega em casa, que o jeito que ele fechou a porta, você fala, ai. Só de bater a porta, você já sabe, hoje aconteceu alguma coisa. Vixe, Maria Nossa Senhora. Aí, com a fragilidade dela, na hora que ela desmaiou, na hora que ela soube viver aquilo que ela estava sentindo, ela foi autêntica. Essa é uma palavra que mulheres de fé nós precisamos ser autênticas. Autênticas. Não ficar na conversa fiada da serpente. Não ficar na conversa fiada daquela amiga que vai na sua casa, ao invés de levar a bênção, ela vai para poder levar a conversa fiada. Sabe aquela vizinha? Sejamos autênticas. Não vamos cair nessa conversa, nós somos filhas de Maria. Não vamos cair nessa conversa. Não vamos. Aí o que aconteceu? O rei, Deus, olha só como que a palavra diz. Deus dos judeus e Senhor de toda a criação infundiu mansidão no espírito do rei. Está vendo aquela hora que você quer dar uma de drona? Que você não chora, que o seu marido fez as coisas, mas você não chora, você aguenta. Era a oportunidade que Deus tinha para infundir mansidão no coração do seu esposo. Era a oportunidade que Deus tinha para infundir a mansidão, como a palavra nos diz. E aí ele foi falar com ela na mesma hora. Você viu como é que a palavra mudou? Esther, rainha. Era a oportunidade, seu marido ia falar assim, oh minha rainha, minha princesa, me desculpa, foi lá no trabalho que aconteceu, você aqui desse jeito não tem culpa. Era a oportunidade, e a gente quer dar uma de drona. Não, porque ele pisou em mim, mas não vai ficar assim, eu vou dar o troco. Pelo amor de Deus, mulheres de fé, sem dar troco. Isso é conversa fiada. É verdade que você não vai dar o troco ao seu marido? Não dá para nós, mulheres de fé, isso não dá para nós. Precisamos ir adiante. Eu não tinha mais duas palavras. Quem está com o caderno, eu gostaria de anotar. Uma é Lucas 1,39, que é sobre Maria. Vou falar agora bem rapidinho. Ela é o nosso grande exemplo. Maria, da hora que ela respira até a hora que ela dorme, é o nosso exemplo. Não tem o que a gente dizer que Maria não seja nosso exemplo. Ela é o nosso exemplo. Então, qualquer palavra que eu pegasse sobre Nossa Senhora seria assim, o cume, o nosso referencial, o nosso ponto alto.
que acontece? O anjo anunciou a Maria. Maria disse o sim. E o anjo contou para ela: olha, sabe Isabel, sua prima? Ela está grávida. Aí o que aconteceu? Maria, no versículo 39, partiu apressadamente. Nós, mulheres de fé, precisamos estar prontas, ter esse sentimento de prontidão. Aliás, prontidão não é sentimento, é atitude. Precisamos ter essa atitude, sermos mulheres de atitude, que vai, que faz, mulheres de prontidão. Aquela sua amiga precisando de um consolo, precisando da sua ajuda, ela foi às pressas, Maria. E por que a gente está andando devagar? O seu filho precisando da sua ajuda. Está na hora de sermos mulheres de prontidão, mulheres de fé. Sejamos mulheres de prontidão como Maria. Não tem exemplo melhor para nós do que Maria. Ela foi essa mulher de prontidão. E eu poderia perguntar a cada uma o que cada uma mais ressaltou no seu coração sobre Maria. E ali você já com certeza poderia ir tomando para a sua vida essa característica. Inclusive eu gostaria que você pensasse agora, mulher de fé, minha irmã. Pense em qual característica. Eu trouxe essa característica de prontidão de Maria. Ela saiu apressadamente para socorrer sua prima. Eu queria convidar você a pensar por um instante. Qual é a característica de Maria que você precisa pôr em prática na sua vida hoje? Eu quero colocar a prontidão. Eu quero ser uma mulher que, quando ver alguém espiritualmente abalado, eu saio às pressas para socorrer, como um médico socorre algum enfermo. Pensa e vamos viver essa palavra. Por último, eu quero trazer uma palavra de um homem, porque é muito importante nós ouvirmos os homens também. Quero convidar cada um a pegar rapidamente 1 Pedro. 1 Pedro 3, de 1 a 6. Amém? Misericórdia, como é que está aí? Essa palavra é para nós encerrarmos. Essa palavra ela tem que ficar bem dentro do nosso coração. Ela é a palavra de Pedro. Pedro foi um pescador. Capítulo 3, de 1 a 6. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Pedro era um homem, claro, bruto, rústico e sistemático. Porque você pensa que Pedro, quando estava lá no Horto das Oliveiras, quando pegaram Jesus, ele lançou uma espada e cortou a orelha do soldado. Pedro era pescador. Pensa, ele não era aquela pessoa que trabalhava com as artes, assim, com coisas dele. Não, era coisa bruta, rústica e sistemática. Era aquele negócio bruto mesmo. E olha o que ele disse. Olha, eu sou encantada com essa palavra. Da mesma forma, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, para que os que ainda não dão ouvido à palavra sejam conquistados pelo comportamento de suas esposas, mesmo sem discursos, pois hão de observar a vossa conduta casta no temor. O vosso adorno não consiste em coisas externas, tais como cabelos trançados, joias de ouro, vestidos luxuosos, mas na personalidade que se esconde no vosso coração, marcada pela estabilidade de um espírito suave e sereno, coisa preciosa diante de Deus. Era assim que se adornavam outrora santas mulheres, que colocavam
Deus eram submissas a seus maridos, assim Sara obedeceu a Abraão, chamando-o seu senhor. E vós sois filhos de Sara, se praticais o bem, sem que medo algum vos perturbe. Gente, essa palavra dá o segundo encontro das mulheres da nossa paróquia. Essa palavra é maravilhosa. E essa vai ficar como a nossa meta de estudarmos ela em casa. Olha bem o que ela diz. Da mesma forma, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Eu vou só falar desse trecho. E os demais, na próxima eu venho para a gente conversar, se Deus quiser. Já é profecia. Da mesma forma, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Nós temos uma consciência, claro, quem deve ter colocado, conversa da serpente, de que ser submissa é ser capacho, é ser tapete, é ser chinelo do marido. Não é isso, minhas irmãs. Ser submissa é estar sob a missão do marido. Lembra que nós falamos no início da complementariedade? Nós somos complemento, somos o socorro de Deus. Essa submissão não significa sermos capacho, não significa sermos boas. Não é isso. Isso é conversa que o mundo insere dentro do nosso coração para nos tirar da nossa essência de sermos como Maria, submissa, sob a missão do marido. Ser submissa é ser aquele suporte, o suporte que segura para que a coisa aconteça. Sabe, muitas vezes, mulheres, nós precisamos ser suporte do marido na hora das decisões. Nós precisamos ser suporte para o marido no momento em que ele tem alguma coisa decisiva para ele falar. E aqui eu quero citar a mulher de Pilatos, que ela foi lá falar com ele: não se envolva com esse homem, porque ele é justo. Eu sonhei essa noite. Sabe, usar aquela nossa intuição de dentro do nosso coração? Essa intuição que nós temos para ajudar o marido, para ajudar o pai se somos solteiras, para ajudar o irmão se somos solteiras, para ajudar a amiga, para fazer um mundo melhor, porque somos mulheres de fé. Não dá mais para pensarmos como o mundo pensa. Precisamos ser submissas, ser suporte. Se nós, amando, como diz o Papa João Paulo II, é a medida do amor que doamos, está a nossa dignidade, nós vamos retomando a nossa dignidade. Nós vamos retomando o nosso ser mulher. E para a gente encerrar, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e fechasse os seus olhos por um instante. E pedisse ao Senhor: Senhor, eu quero ser uma mulher de fé. Eu quero, Senhor Jesus, fazer a diferença no mundo. Eu quero, Senhor, fazer a diferença na igreja. Eu quero, Senhor, viver as virtudes das mulheres da Bíblia. Fazei-me, Senhor, uma mulher de fé. Amém. Amém. Obrigada. Agradeço a cada uma. E o agradecimento maior é que sejamos mulheres de fé. Vamos ser mulheres de fé? Eu conto com vocês. O mundo conta com vocês. Vamos juntas ser essa mulher de fé? Vamos juntas. Vamos chegar em casa. Vamos chegar na nossa sociedade. Vamos transformar o mundo e sermos mulheres de fé. Quem aceita?